Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. A mulher encurvada. Vamos lá. NVI? Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias na semana em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Compreenderam o que aconteceu? Essa mulher de quem nós vamos falar, a Bíblia não diz aqui a idade dela, o nome dela, nós não temos detalhes. O que nós sabemos é que essa mulher, ela padecia de uma enfermidade e Satanás a mantinha presa, ela era encurvada. Pensa numa mulher encurvada. Gente, 18 anos. Às vezes a gente tem um probleminha na coluna e a gente já... aquilo mexe com a gente já não consegue fazer certas coisas, incomoda. Agora imagine uma pessoa, uma mulher, 18 anos, encurvada. Quando a gente fala encurvada, ali na foto deu mais ou menos para a gente ter uma ideia. É uma pessoa que tem o tronco virado para frente, totalmente para frente, cabeça para baixo, olhos para baixo, sem poder levantar a cabeça. Como era difícil a vida dessa mulher, você consegue imaginar? Nós, mulheres, né, nós gostamos tanto de nos arrumar, de nos olhar no espelho, de pentear o cabelo, de lavar o cabelo, de nos sentir bonitas, de passar uma maquiagem, de nos cuidar. Mas tudo isso que nós fazemos, que é tão comum para nós, essa mulher não podia fazer há 18 anos. Ela era travada. Ela não conseguia fazer coisas nem de sua higiene pessoal. Eu vejo aí também, além de todo esse sofrimento, né, de mulher em si, porque nós temos muitos afazeres no dia. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, se ela era casada ou não, mas o fato é que ela era uma mulher, e a mulher, a gente é muito ativa, né? Na casa, no trabalho, onde for, a gente é uma pessoa ativa, a gente meio que dirige a nossa casa, ali a dinâmica da casa está com a gente. Agora, imagina fazer isso encurvada. E eu posso afirmar que, a gente viu aqui que o nosso corpo fala, eu posso afirmar que essa mulher, ela tinha dores físicas e dores psicológicas. Eu não sei qual era a enfermidade que ela tinha, né? Mas o fato é que um dia ela começou a encurvar. Ela era ereta e, de repente, ela começou a encurvar. Ela não simplesmente curvou de uma vez. Foi, com o passar do tempo, cada dia mais encurvando, 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 encurvando. E eu comecei a pensar, o que nos faz
andar encurvados. O que essa mulher tinha? Com certeza, baixa autoestima, rejeição, vergonha, sem relações sociais, porque como ela se relacionava com as pessoas, sendo que ela nem conseguia olhar para as pessoas, ela só olhava para os pés das pessoas. Ninguém dava a mínima para ela. Então, ela era uma pessoa com dores no corpo. Os seus órgãos eram comprimidos por causa da posição que ela ficava. Então, imaginem vocês, viver assim, curvada, 18 anos, o estômago, os nossos órgãos, como era isso? Quantas dores essa mulher tinha? Devido à má postura, ela sofria. Ela não dormia bem, porque imagina você, uma mulher andando assim. Se você quiser, levanta aí, gente, vamos levantar, vamos interagir aqui. Se encurve, o máximo que você puder, encurve. Pensa você viver assim. O que vocês acharam? É legal? Imagine você fazendo tudo o que você faz na sua vida assim. Tem como? Não tem. Pode assentar. Obrigada, gente. Imagina, gente, o que era isso. O que era a vida dessa pobre mulher. Dores físicas e psicológicas. Ela tinha um coração triste. Claro que ela era triste. Nós, mulheres, gostamos de contato. Ela não podia abraçar as pessoas. Se ela fosse abraçar, ela ia pegar nas pernas das pessoas. Se ela tivesse um filho, ela também não podia carregar no colo. Como que ela ia brincar com a criança? Não sei se tinha ou não. Se ela era uma jovem ainda, sem ter se casado, se isso começou na infância, que homem olharia para ela? Quem olharia para ela, sendo que ela não era capaz nem de arrumar o cabelo, de fazer a sua própria higiene, porque era uma coisa muito difícil. Então, ela tinha um coração muito triste. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Ela era uma mulher triste. Eu também seria, com certeza. Uma mulher triste, uma mulher ignorada pelas pessoas. Imaginem vocês, ela caminhando na rua, encurvada, as pessoas, lá vai a encurvada. Olha, ela corcunda, porque as pessoas são maus. Nós somos maus. O que há de bom em nós foi Jesus que fez. Porque de nossa natureza mesmo, nós somos assim. Mas mesmo com toda essa dor, com todo esse sofrimento acarretado há 18 anos, essa mulher fazia uma coisa. Ela ia para a igreja. Todo sábado era o dia de ir para a igreja. A sinagoga. No judaísmo, o sábado é sagrado, eles não fazem nada, não pode trabalhar, enfim, é o dia do Senhor, e eles se reúnem na sinagoga para adorar a Deus. E essa mulher, nesse estado, a Bíblia diz que ela vai à sinagoga. No versículo 10 e 11, está aí dizendo. Ela andava encurvada e de forma alguma... Não. 10 e 11. Tá. Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher. Ela estava ali, no meio da multidão. Mesmo com todo esse sofrimento, ela tinha fé para ir à igreja. Não é estranho, gente? Porque a palavra diz aqui que ela era presa por um espírito que Satanás aprisionava. Então, Satanás ordenou, lá na região do inferno, um demônio, e falou assim, você vai ficar responsável por ela. Você vai ser um peso na vida dela. Toda vez que ela tentar erguer a cabeça, pesa mais um pouquinho.
Pesa mais um pouquinho. E assim ela vivia, mas ela foi à sinagoga. Ela era uma mulher temente a Deus, independente daquilo que ela vivia. Mesmo quando as nossas forças são pequenas, mesmo quando nós estamos carregando um peso, mesmo quando está tão difícil caminhar por causa desse peso que nós carregamos, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar na casa do Senhor, buscar a presença de Jesus. Olha a lição linda que ela nos dá, gente. Tantos anos depois, nós estamos aqui falando sobre ela. Sabe por quê? Porque as estratégias do diabo são sempre as mesmas. Ele não tem criatividade. Ele age igual, lá no passado, na vida dessa mulher, e ele quer agir da mesma forma, e muitas vezes ele age na nossa vida da mesma forma, com a mesma artimanha. Ele não tem criatividade. Você acha que mesmo a gente servindo a Deus, mesmo a gente sendo uma mulher de fé, é possível que Satanás coloque um peso sobre nós e a gente ande encurvada? Às vezes não literalmente falando no corpo encurvada como era essa mulher, mas com a alma encurvada. Você acha que isso é possível? Sim ou não? Sim. Mas ela não era crente? Uhum. E daí? Nós também somos. Ela era uma mulher comum, como eu e você. Sabe como? Sabe como que o inimigo faz a gente andar encurvada? Contando mentiras para nós, a nosso respeito. E nós acreditando nas mentiras que ele nos conta. Cada vez que ele nos conta uma mentira, a gente vai e a gente acredita, a gente vai se encurvando, a gente vai olhando para baixo, a gente vai virando uma pessoa amarga, uma pessoa triste, com semblante abatido. Nada mais tem sentido, nada mais presta, porque aquela dor, aquela coisa vai nos corroendo, e nós vamos cada dia mais olhando para baixo e nos encurvando. João 8,44 diz: ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso que ele é, isso que ele faz com a gente. Quem sabe você já sonhou tantos sonhos, sonha, tem tantos planos, e o diabo conta uma mentirinha para você. Você não é capaz, isso não é para você. Quem sabe você passando uma situação, você diz: não, Jesus não me vê. Jesus não me vê. A vida das pessoas ao meu redor vão tão bem, e eu estou aqui há tanto tempo, desse jeito. Jesus não me vê. Ele fala isso para você e você: é verdade, Jesus não me vê. E você vai, encurvando. Alguém chega e diz: fulana disse que você isso, aquilo. Sabe aquelas fofocas enviadas pelo Satanás? E aquilo entra no seu coração e você encurva. Mas, naquele dia, ela saiu da sua casa, como fazia anos, da mesma maneira, se arrastando com aquele peso. Entra na sinagoga. Ela sentia vergonha, gente. Imaginem vocês entrarem na igreja assim, há anos, e sentar lá no cantinho dela. Ela era diferente das pessoas. Naquele dia ela fez isso, como sempre. Sentou lá, ficou quietinha.
olhando para baixo, foi no caminho olhando para a rua. Às vezes, quem sabe uma vizinha passava, e aí fulana, tudo bem? Tudo. Olhando sempre para o chão, para baixo. Nunca podia olhar no rosto das pessoas, não podia ver o que se passava de belo, não podia contemplar o sol, o céu, as estrelas, não podia nem ver o rosto das pessoas, ela só conhecia as pessoas pela voz e pelos pés, porque era para onde ela olhava. Então ela entra ali na sinagoga, olhando para baixo, senta e fica para baixo, porque a Bíblia diz que de forma alguma ela podia endireitar-se. Quando diz de forma alguma, eu entendo que ela tinha tentado outras formas, mas de forma alguma isso foi possível. E quem diz isso, gente, é Lucas, o médico Lucas. Então, se o médico disse que de forma alguma ela podia endireitar-se, é o doutor Lucas que está falando. Mas o doutor Jesus estava naquela sinagoga, naquele sábado, naquele dia tão especial na vida daquela mulher. Então, a Bíblia diz que Jesus a viu. Gente, quando eu li essa frase, Jesus olhou para ela. Ela não podia olhar para ele. Ele olhou para ela, mas ela não viu. Ela continuou de cabeça baixa. Ela ouvia só a voz de Jesus. Imaginem vocês, Jesus aqui hoje, pregando para nós. Que nós sentiríamos? Que passaria no nosso coração, vivendo a vida que ela vivia, ela ouvindo as doces palavras de Jesus. Quem sabe ela no coração dela pensou, como eu gostaria de ver o rosto desse jovem, desse homem, que fala tão doce. Nossa, que paz que ele transmite. A Bíblia diz que ele estava ensinando. Imaginem o que Jesus estava falando, gente. E Jesus, então, olha para aquela mulher. Quando Jesus olha para ela, Jesus não olha só o físico. Jesus olha o coração, a dor, o sofrimento. E eu achei isso tão lindo, gente. Eu chorei tanto lendo essa passagem e meditando. E tantas coisas Deus foi falando no meu coração. Como Jesus é lindo, como Ele é precioso, e como Ele nos ama, como nós somos importantes para Ele, como Ele se importa. E então essa mulher está ali, Jesus está falando e olhando. Quem sabe Jesus estava no coração dela, ela ali queimando, se eu pudesse vê-lo. Que lindo, como ele fala, como ele é doce, Jesus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus ali, vendo tudo o que estava se passando naquele ambiente, sentindo aquela mulher adorando, sentindo a dor da alma daquela filha amada. Jesus sabia tudo, porque ele era Deus. Então, Jesus, do nada, chama a mulher à frente. Gente, imaginem vocês. Jesus chama a mulher à frente, a mulher encurvada. Eu logo imagino que ela nem percebeu, porque ela só olhava para baixo. Alguém deve ter dito, ei, Jesus está falando com você, está te chamando. Eu? Imagina. Ela se escondia, a vida dela era se esconder, ela tinha vergonha daquilo que ela era, ela era um monstro. As crianças deviam ter medo dela, as pessoas deviam olhar para ela com asco. E agora, Jesus está me chamando lá na frente, na sinagoga. O que será que vai acontecer? E imagino ela levantando
com aquele peso nas costas, que ela carregou por 18 anos. E ela vai, devagarinho, obedecendo a voz do Mestre. Aquele peso. E ela chega até a presença de Jesus. Ele viu ela naquela multidão, tinha muitas pessoas, mas ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. Eu não acredito que era só pelo físico. Ela chamou a atenção de Jesus porque ela estava com o coração ali. Deus, que lindo, adorando. Talvez as pessoas que estavam ali, saudáveis, eretas, cheias de religiosidade, não tinham adorado, não tinham reconhecido que Ele era Deus e falava. Você pode passar desapercebida pelas pessoas. Você pode não ser notada dentro da sua própria casa. A sua dor pode não ser validada pelas pessoas que você ama. Mas eu quero te dizer que Jesus te vê. Jesus te vê. Olha que lindo isso. Quem sabe eu vim aqui hoje só para dizer isso para alguém. Jesus te vê. Não chora. Está doendo, faz tempo que você está sofrendo, que a tua dor está pesada. O teu fardo está difícil e você às vezes até diz, eu vim me arrastando hoje. A tua vontade era não vir mais. A tua vontade era sumir, a tua vontade era desistir, porque você não tem mais esperança. Mas eu quero te dizer que Jesus te viu hoje. Jesus te vê hoje. Ele está aqui e Ele vê a sua dor. Aleluia. Jesus não ignora a sua dor. Jesus te vê, te ama e se importa com você. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que lindo. Se você entrou aqui hoje com um fardo, cansada, Jesus te diz, vinde a mim. Está cansada, está pesado, está difícil, vinde a mim, porque eu darei descanso a vocês. Aleluia. Jesus chamou para frente. E aqui a gente pensa, meu Deus, mas ela com uma autoestima tão baixa, tão envergonhada, será que o mestre não podia falar lá da frente e deixar ela lá quietinha, precisava passar por essa humilhação? Por que Jesus chamou ela lá para frente? Por que ela teve que atravessar a sinagoga, se arrastando? Ela que vivia se escondendo, agora ela era o centro da atenção. Porque imagina Jesus interromper a palavra e chamar uma mulher. Parou. E ela virou o centro, o foco das atenções. Jesus a chamou para frente, porque Jesus queria trazê-la para perto dele. Porque Ele queria tocá-la. Ele não queria só ordenar, porque Ele podia fazer isso. Ele queria tocar nela. Então, ela vai, se aproxima. Imagina como ela se sentiu naquele momento. O mestre chamando, Jesus chamando, vem filha, pode vir. Eu imagino, gente, Jesus chamando, vem filha, eu te vi, vem, pode vir, não fica com vergonha não, eu te vi. Naquele momento Jesus estava dizendo, chega de se esconder, chega de andar olhando para baixo. Chega das mentiras de Satanás. Chega de choro. Chega, eu te vi.
No versículo 12, Jesus diz: mulher, você está livre da sua doença. Meu Deus. Jesus deu uma ordem: mulher, você está livre da sua doença. Gente, quando Jesus ordena, cadeias são quebradas, algemas são soltas, enfermidades são curadas, a vida volta, a alegria volta, a esperança volta, a certeza de um amanhã, a certeza de um propósito volta. Quem sabe aquela mulher não via mais nada disso, com certeza, 18 anos. Quando o inimigo conta alguma mentira para nós, ele quer nos impedir de ver o propósito que Deus tem e de nós vivermos o propósito que Deus tem. Eu posso dizer, porque eu já senti esse peso. Eu já tive esse peso sobre os meus ombros um dia. Eu sei exatamente por isso que Jesus falou tanto comigo nessa palavra. Foi assim, primeiramente foi para mim essa palavra. Me renovou as forças, me fez enxergar ainda mais o quanto Ele me ama, o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele tem um propósito na minha vida. E Satanás é mentiroso e é vencido em nome de Jesus. Quando eu engravidei da Mel, o Brian tinha menos de 3 anos de idade. Eu engravidei da Mel, minha mãe a gente morava nos Estados Unidos, para quem não sabe, e a minha mãe estava lá visitando a gente. E foi uma festa, porque nós queríamos um segundo filho. E meu pai também esteve lá, e nós ficamos muito felizes. No dia que eu descobri que estava grávida, meus pais estavam lá, e foi um momento de muita alegria. Mas, passado alguns dias, meu pai veio embora para o Brasil, minha mãe ficou um pouco mais lá. Eu comecei a sentir uma dor na perna. Algumas aqui já até sabem da história, me perdoem, mas eu preciso contar, gente. E eu comecei a sentir uma dor na perna e eu não conseguia pôr a perna esquerda no chão. Toda vez que eu levantava, que eu ia caminhar, eu puxava a perna porque parecia que tinha uma faca na minha virilha. Doía muito. E eu passei ali o dia, começou de pouquinho e aquela dor foi aumentando. E eu passei o dia com a perna para cima, achava que, um mau jeito, ou sei lá, não me preocupei muito. E fui tomar banho. No final da tarde, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, que eu tirei a minha roupa, essa perna minha estava roxa, toda roxa, e muito inchada. E eu olhei no espelho, assim, as veias da minha barriga, não tinha barriga de grávida ainda, estava muito recente, estavam todas saltadas aqui do lado. E aquilo eu levei um susto e gritei, chamei o Tarsi, chamei minha mãe. E eles foram lá para o quarto e eu já tremendo, nervosa. E aí o Tarsi, não, nós vamos para o hospital. E o Brian pequenininho, aquilo me deu um pavor, porque eu achei que era alguma coisa com a gravidez, com a gestação. Enfim, fomos para o hospital. Chegamos lá. Aí, nos Estados Unidos, é bem complicado ir em médico, essas coisas, é bem complicado mesmo. E até no momento ali, eu estava angustiada, porque eu falei, eles vão me mandar para casa, não vão fazer nenhum exame. Mas foi tudo diferente. Eu cheguei lá, eles já me encaminharam, já me deixaram lá, deitada, trouxeram um monte de máquina de exame. Ao invés de eu ir até a sala de exame, eles trouxeram, falaram, não se mexa. E eu fiquei ali. E veio um médico e falou, olha, nós vamos fazer alguns exames, nós vamos fazer o exame de ultrassom do bebê,
ele começou a tentar escutar o coração e disse que não estava conseguindo, mas é porque ainda era muito novinho, mas na hora você já pensa, meu Deus, não está escutando o coração, já vem tudo aquilo, e ele falou, não, nós vamos fazer ultrassom, estava de 12 semanas. E aí fizemos a ultrassom, não era nada com o bebê, estava tudo bem. Aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma ultrassom de Doppler, que é aquela que faz em varizes, em veias. E nós vamos ver porque é uma suspeita de um coágulo na sua perna. E eu tremendo, muito nervoso, eu pulava na maca de tanto nervoso. E aí tinha uma amiga nossa que estava junto, porque muitas coisas dos médicos tal a gente não entendia, porque são coisas técnicas, né? Então a gente levou essa amiga para nos ajudar lá na tradução. E aí veio o médico e a hora que ele passou o aparelho na minha virilha, eu gritei de dor, porque estava um coágulo muito grande, era uma trombose nessa perna aqui. E ele ficou espantado, olhando para mim, olhando para o Tarsi, e eles falam abertamente, falou assim, olha, ela vai ficar internada, ela está correndo um sério risco de morte. A partir de agora, ela não vai nem descer para ir ao banheiro, nada, ela vai ficar imóvel, porque ela está com um coágulo muito grande, e esse coágulo ele pode se desprender e ir para o pulmão e para o coração. É muito grave. A sua esposa pode morrer. Assim, na minha cara. Aí aquilo entrou no meu coração, eu falei, meu Deus. Fiquei ali naquele hospital, gente, 9 dias internada. Por misericórdia, minha mãe estava lá nesse tempo, ela ficou com o Brian, lá também a criança pode ficar com a mãe durante o dia, no quarto. Então, mas a minha aflição, todos os dias, meu Deus, será que é o meu fim? Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus. E recebi alta, e então, ali no hospital, comecei a fazer o uso de anticoagulante. Eram 2 injeções, uma de manhã e uma de noite. Eu mesma tinha que aplicar na barriga. Então, de manhã de um lado, de noite do outro, todo santo dia. E assim seria durante a gestação toda. E aquilo foi me entristecendo, me dando medo, né? Era uma coisa nova, eu não sabia o que poderia acontecer. Fui para casa, e dentro de alguns dias minha mãe retornou, tinha que voltar, e eu fiquei lá com o Brian, pequenininho, com esse problema. O médico me deu alta, falou que tinha diluído, estava normalizando, mas que eu tinha que ficar com o anticoagulante, porque, por causa da gestação, o sangue engrossa muito, e provavelmente podia acontecer de novo. E ali eu fiquei, e aquele momento, gente, entrou uma angústia no meu coração. Um peso no meu ombro. E me veio, eu vou morrer. Todos os dias eu acordava, eu vou morrer. Eu olhava para o Brian, eu falava, meu Deus, vou deixar meu filho, vou deixar essa criança, o Tarso vai ficar sozinho e vai criar esses 2, eu não vou ver meus filhos crescer. Todo santo dia, era o tempo todo, isso martelando na minha cabeça. Era uma tortura, porque eu não tinha vontade de comprar roupinha, eu não tinha vontade de arrumar o quarto, eu não tinha vontade de sonhar. Quando eu queria sonhar um pouquinho, vinha a voz, eu vou morrer. Por que eu vou ficar sonhando? Eu nem vou conhecer essa criança, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. E eu imagino que é isso que o diabo fez com essa mulher. Alguma coisa ele colocou no coração, na mente dela, que a fez encurvar. Eu me encurvei. Acabou minha alegria. Acabou, gente. Acabou meus planos. Parou. Acabou. Eu olhava para o Tarso e só chorava. Ele mesmo me disse ainda hoje, a gente comentando sobre isso, ele me disse, eu tenho a lembrança perfeita da gente sentado na mesa e você com o prato de comida parada, sem comer. Porque do nada, assim, vinha aquilo. E eu, daqui uns dias, eles vão estar comendo sozinho, porque eu vou estar morta. Desse jeito. Forte.
Doía lá na minha alma. Aquilo que era para ser uma bênção, que a gente tanto sonhou, que a gente tanto desejou, agora ia ser a minha morte. Ia ser o fim. Até que um dia eu fui na igreja. Eu passei alguns, acho que meses sem ir à igreja, porque eu não podia ficar com a perna para baixo, eu tinha que ficar com a perna só para cima. E quando eu fui, eu tinha que ficar com um banquinho para não abaixar a perna. E eu fiquei sabendo que ia vir um pastor do Brasil, o pastor Calheiros, lá da Bahia. E eu fiquei muito... Era um culto de quarta-feira que a gente gostava muito. Por um tempo, o Tarsi foi responsável por esse culto, mas já fazia tempo que eu não ia, porque eu tinha medo de ficar com a perna para baixo. Nesse dia eu fui. Era um culto normal, como ela. Era um sábado, era um culto normal. Eu fui na igreja, estava com vontade. Sentei lá atrás, porque se eu precisasse sair, eu não ficava chamando atenção. E o pastor pregou, um pastor bem avivado, muito querido. Foi uma bênção. O culto foi uma bênção, mas ok. Acabou o culto, o pastor... Deus abençoe, gente, o pastor que ministrou. Foi uma alegria estar com vocês e tal, aquela alegria. Meu pastor já veio para pegar o microfone e tal. Quando ele fez assim, ele voltou. Pastor, eu preciso fazer uma coisa aqui, o senhor está falando comigo. E a igreja parou. E aí ele falou assim, tem uma grávida aqui? E o pastor deu uma risadinha, porque acho que tinha umas 6, 7 grávidas na mesma época. Aí o pastor... tem várias. Aí o pastor falou assim, não, essa é uma grávida em especial. Essa grávida está com um problema na perna. Gente, na hora que ele falou aquilo, eu estremeci, por isso que eu comecei a imaginar essa mulher. Quando Jesus chamou ela, meu corpo tremia, e eu fiquei paralisada. A igreja toda ficou muda, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha muitas amigas na igreja, a gente era muito unida. Minhas amigas todas começaram a chorar. E eu ali, travada, não conseguia me mexer. De tanto... Não sei explicar, quando eu ouvi o pastor falar aquilo, era como se Jesus, o próprio Jesus estivesse falando comigo, eu estou te vendo agora. E ele falou, e o meu pastor sabia, ele não falou nada, ele ficou no lado quieto. Ele não disse, é a Luciana, ele ficou esperando eu reagir, e eu fiquei ali. E todo mundo olhando para mim, tipo... Você não vai? E eu lá, assim, em choque. Aí foi uma mulher que estava grávida, ela foi na frente, ele falou, oh, filha, eu vou orar por você, mas não é você. Não é você que Deus me mostrou. E o povo ali, e eu assim, eu não conseguia, aquilo estava... Eu levantei. Quando eu levantei, ele, por que você demorou tanto? E eu saí do meu lugar como ela, com aquele peso, me arrastando, chorando muito. E ele falou assim, por que você demorou tanto para vir? Era você, é você que Jesus me mostrou. Falou assim, o diabo não está feliz com essa gravidez. O diabo não está feliz com essa gestação. E ele preparou um laço de morte. Deus me mostrou você numa cama, numa maca de hospital, no centro cirúrgico, com as 2 pernas pretas. Ia morrer você e a criança. Mas Jesus chegou primeiro. E hoje, Jesus te dá uma nova história, porque Ele tem planos para você. E Ele chamou o Tarsi, o Brian também foi, eu tenho até em DVD isso. Porque lá as pessoas era transmitido, então era gravado os cultos. E aí ele chamou o Tarsi e falou assim, você põe a mão na perna dela e eu oro. E tem lá o Brian e o Tarsi com a mão na minha perna. Gente, naquele dia, eu me senti a pessoa mais leve do mundo.
Todo o meu peso eu deixei ali na frente, naquele altar, porque Jesus me viu naquele dia. Todas aquelas perturbações, aquele medo de morte, aquela certeza de que eu não veria meus filhos crescer, de que eu morreria, era o diabo falando para mim. Aquela palavra confirmou. Quando o pastor falou aquilo, eu não tinha forças de ficar em pé, porque era exatamente o que o diabo falava para mim todo santo dia. E eu acreditei. Mas naquele dia Jesus chegou com a verdade, porque Ele é a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Aleluia! Naquele dia eu fui liberta. E eu saí dali leve. Fui para casa falando, louvando o nome do Senhor, falando para o Tarciá, porque ele não sabia das coisas que passavam na minha cabeça, eu nunca tinha contado. E eu falei para ele, tudo que ele falou, o diabo falava para mim todo dia. Só que agora acabou, eu sei que eu vou viver, eu sei que Jesus tem planos para mim, tem planos para os meus filhos, eu sei que Deus tem um propósito nisso, porque quando o Senhor nos alcança, não é só porque nós somos boazinhas e dignas da bondade do Senhor, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E quem sabe hoje você entrou aqui abatida, carregada, com seus ombros caídos, com seu olhar para baixo, por causa das mentiras que Satanás tem contado ao seu respeito, que você não vai conseguir, que você não é digna. Quem sabe você só está olhando para o seu passado. Ah, mas eu fiz isso lá atrás, O passado ficou no passado. Jesus tem uma nova história para você. Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Você é livre. Você é livre em Jesus. Naquele dia, eu senti a liberdade em Cristo para voltar a sonhar. E sabe qual que foi o final da história? Jesus cuidou tanto de mim. Tanto de mim. No dia que eu cheguei, porque Deus mostrou para o pastor que no dia do parto, estava tudo preparado para eu morrer. No dia do parto, eu e a minha filha. E quando chegou no dia do parto, pensa que eu tive medo? Nenhum. Fui toda pomposa, fiz escova no cabelo, fui toda bonita para o centro cirúrgico, toda feliz, porque eu tinha plena certeza de quem tinha falado comigo. E aí eu cheguei ali no hospital, fui de manhãzinha para internar, a enfermeira chegou e falou assim: e a médica que ia fazer o seu parto não vai poder, ela pegou uma gripe muito forte, mas um outro médico vai fazer o seu parto. Falei, ok, está tudo no controle do meu Deus, Ele que sabe. Aí de repente ela falou, mas ele vai vir aqui falar com você antes. Daqui a pouco entrou na porta. Oi. Aí eu, oi. Quando eu olho, gente, era o especialista que tinha me atendido na emergência. Era o cara do hospital, nessa área. E ele falou assim, eu lembro de você. Ah, você que teve o problema. Fica tranquila, eu já conheço o seu caso, ó. Vou cuidar de você com cuidado especial. Gente, vê se não é o cuidado do Senhor. Jesus preparou o cara mais indicado daquele hospital para fazer o parto. Fez, foi tudo tranquilo. Ainda depois me acompanhou, me deu consulta de graça para eu ir lá falar com ele um mês depois. E para a honra e glória do Senhor Jesus, minha filha nasceu, sempre foi saudável, é uma bênção nas mãos do Senhor. Vocês podem ver ela louvando aqui, mas o diabo não tinha isso para ela, nem para mim. Mas ele foi envergonhado, porque ele é um mentiroso. Mas Jesus é o dono da verdade. Aleluia! E aquilo que ele fala para você, descansa. Maior é o que está em nós. Maior é aquele que tem uma promessa sobre as nossas vidas. Então Jesus chama ela, ela vai, está ali pertinho de Jesus, ainda olhando para baixo, gente. Imagina ela na frente do mestre. O que ela vê quando ela está diante dele? Os pés.
Ela que era acostumada a ver só os pés das pessoas, agora ela estava vendo os pés do Salvador. Ela estava aos pés do Salvador. Quando ele diz: mulher, você está livre. Aí a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre ela. Ele tocou nela. Que é coisa mais maravilhosa que o toque de Jesus. Ele tocou nela e, imediatamente, a coluna dela endireitou. E quem que ela vê? Jesus. Quem que ela olha nos olhos? Jesus. Imagino que ela olha para ele, e a Bíblia diz que ela ficou tão feliz, que ela começou a cantar. Imagina a alegria dela, agora com a coluna certinha. Nós, mulheres, sabemos que a primeira coisa, ela deu uma passada de mão no cabelo, né? Deu uma ajeitada e começou a pular e cantar de alegria. E Jesus sorrindo junto com ela. Porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, então no céu a festa, Jesus gosta de festa. Eu imagino Jesus pulando junto com ela. Isso! Agora você está livre. Agora você está livre para sonhar e para cumprir um propósito que eu tenho para a tua vida. Durante 18 anos você acreditou no que o diabo falou? Que você não era nada, que eu tinha te esquecido, que eu não era o teu Deus, mas hoje eu venho aqui e te mostro que eu sou o teu Deus. Eu faço no meu tempo. Ai, que lindo, gente. Que amor de Jesus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que nos alcança aqui nessa noite? Que amor é esse que se importa tanto com a nossa dor, que sorri com as nossas alegrias? Jesus toca nela. E a Bíblia nos dá exemplos de quando Jesus toca, o que acontece. Quando Jesus toca, a cura acontece, a vida volta a ter sentido, a vergonha vai embora, a autoestima retorna, o sorriso vem, o olhar brilha, há cânticos de alegria, louvores ao Senhor, porque Ele endireita não só o nosso físico, Ele endireita a nossa alma, Ele endireita os nossos caminhos. Aleluia. Nós temos exemplos. Jesus tocou um leproso e o tornou limpo. Ele também estava vivendo coisas parecidas com essa mulher, rejeição, vergonha. As pessoas tinham nojo dele. Mas Jesus fez o quê? Tocou. Jesus tocou e ele foi limpo. A vida voltou. Os olhos voltaram a brilhar, ter esperança, ter um futuro. Jesus tocou os olhos dos cegos e eles foram curados, passaram a enxergar a vida. Em Mateus 9, 27, está lá. Jesus tocou os olhos dos cegos, abriu a visão. Quando Jesus nos toca, a nossa visão abre. A nossa visão começa a ver coisas que antes a gente não conseguia enxergar. Agora os nossos olhos veem porque Jesus tocou. Jesus tocou os ouvidos e a língua de um homem. Lá em Marcos 7,31 está registrado. E ele começou a ouvir e a falar. Nós ouvimos as coisas que Jesus, quando Jesus nos toca, nós começamos a ouvir a voz de Jesus e começamos a falar para as outras pessoas de Jesus. E isso já não cabe mais dentro de nós, porque nós fomos tocados por Jesus. Ninguém é o mesmo, gente. Depois do toque de Jesus, ninguém é o mesmo. E nessa noite, eu quero te perguntar aí, você medita um minuto aí. Quais são os pesos que Satanás tem colocado em você? A gente citou alguns aqui: baixa autoestima, rejeição, culpa, medo, quem sabe um trauma. Qual é o peso que está te fazendo olhar para baixo, não conseguir de forma alguma olhar para Jesus, olhar para cima, olhar para frente, contemplar o que Deus tem para a sua vida? Pense aí um minutinho. Oh, Espírito Santo.
Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, os pesos que Satanás tem colocado sobre os nossos ombros. Tu estás aqui, Senhor, Tu nos vê. Jesus te vê hoje. Jesus não vai esperar nenhum dia mais de sofrimento. Não. A Bíblia diz aqui, em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus liberta. Jesus veio para nos trazer liberdade. Liberdade em Cristo. Não é a liberdade que o movimento feminista prega. Não, gente, isso não é liberdade, isso é escravidão. Jesus veio para nos trazer liberdade nele. Tem tantas pessoas, inclusive o movimento feminista, que diz que a Bíblia é machista, que o Evangelho de Jesus é machista. Mas, gente, como que eu vou dizer que o meu Jesus era machista? Olha o que ele fez na vida dessa mulher. Olha o que ele fez na vida da mulher pecadora, quando quiseram atirar pedra na mulher adúltera. O que meu Jesus fez? Muito bonito. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meu Jesus, machista. Ele começou lá a lutar pelas mulheres. Ele começou mostrando que a mulher tem que ser valorizada, que ela é importante, que ela tem um valor, que ela foi comprada pelo sangue dele na cruz do Calvário. Então, quando alguém chegar para você com essa conversa, diz, não, aqui não. Não. Jesus amou as mulheres, Jesus se importou. Numa sociedade onde a mulher não tinha valor algum, Jesus veio para nos fazer importantes, para nos colocar no nosso lugar de honra. Mas aí, depois de tudo isso, depois do milagre, depois da cura, olha o que acontece, gente. A Bíblia diz que o dirigente da sinagoga, ele se levanta e diz para a mulher, mas tem 6 dias na semana para você ser curada. Logo hoje você vem para ser curada? No sábado? Como assim? Isso nos mostra, gente, que a religiosidade, ela nos cega. A gente só consegue olhar para, sabe, tudo a gente vê distorcido. A religiosidade mata, não nos permite amar o próximo, não nos permite enxergar a dor dos outros. Ela nos cega, a gente fica cego por ela. Como depois de Jesus endireitar, ele presenciou um milagre. Aquela mulher estava há 18 anos e ele vem falar uma coisa dessa. Ah, devia ter vindo amanhã, sei lá, mas hoje não, né? Você não sabe que na nossa religião, sábado não pode ser curado? Jesus só deu uma olhadinha para eles e disse, hipócritas, hipócritas. Quer dizer, então, que você lá pega o seu animal lá e dá a comida, tira ele para ele comer, e está tudo certo. Agora, a filha de Abraão, que sofre há 18 anos, você diz que ela não pode ser curada no sábado? Gente, a gente não vê tanto disso hoje em dia. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, Jesus salva, Jesus faz milagres, Jesus faz tantas coisas lindas, e a pessoa sai daqui, ai, não gostei, aquele som hoje estava irritante, ixi, as luzes então, ai, você viu o que o pastor falou? Não gostei. Nós estamos também, gente, vivendo essa época, isso aqui não é nada novo, a gente vive em coisas diferentes, mas a gente vive. Às vezes, aconteceu um dia que foi uma bênção. Jesus salvou, acho que 7 pessoas de uma vez só num culto. E depois uma pessoa veio nos procurar, chateada com uma coisa que tinha acontecido no culto. E a gente olhou e falou assim, será que ela estava no mesmo culto que a gente? Meu Deus, eu nem reparei isso. Gente, religiosidade.
Vamos deixar isso para lá, vamos deixar o amor de Jesus nos inundar. Vamos amar as pessoas, vamos nos importar com elas, vamos seguir o que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Gente, enquanto uns estão criticando aqueles que têm visão espiritual, está pulando e cantando, louvando, porque está contemplando o que Jesus está fazendo. Foi assim lá naquele dia. Enquanto tinha a turminha do contra, preocupado com isso ou com aquilo da religiosidade, tinha o povo cantando, pulando. Eita, Jesus maravilhoso, meu Jesus é lindo. Em qual turminha você está? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é muito mais fácil estar na turminha do contra. Ixi, é muito mais fácil. Muito mais. Jesus teve a mulher e o sofrimento dela maior que o sábado, só porque Ele é o Senhor do sábado, como diz em Mateus, capítulo 12, versículo 8. Que Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Então, Ele faz no sábado o que Ele quer, Ele cura, Ele salva. Hoje é um sábado. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer coisas lindas aqui hoje. Porque Ele está aqui, Ele está nos vendo, Ele está vendo o nosso coração, e Ele está falando aí, eu sei que Ele está. E eu sei que você não veio aqui em vão. O Senhor te trouxe aqui hoje, porque o Senhor te vê, e o Senhor quer fazer um milagre na tua vida hoje. Jesus quer tirar o seu fardo pesado, e trocar pelo fardo dEle, que é leve. Você pode se colocar em pé, por favor? Eu imagino que aquela mulher voltou para casa, olhando tudo ao seu redor, contemplando a beleza, o céu, as nuvens, tudo aquilo que fazia tanto tempo que ela não via, olhando para cima, empoderada em Deus. Eu sou amada por Jesus. Tantas vezes eu fui desprezada. Tantas vezes as pessoas que eu mais amava me olharam com um olhar de desprezo. Aquelas que deviam me amar, que deviam se importar com a minha dor, me olharam com desprezo. Mas o meu Jesus me viu. Ele viu a minha dor. Ah, como eu sou amada por Jesus. Meu Jesus me ama. E ela viveu, tenho certeza que ela viveu o propósito de Deus na vida dela. Nunca mais ela foi a mesma, nunca mais ela andou encurvada. Porque Jesus devolveu a ela tudo aquilo que o inimigo tinha tirado. Todo o peso foi arrancado. E a verdade entrou na vida dela. E quando a gente recebe o toque de Jesus, a gente não aguenta guardar só para nós. A gente precisa falar, contar. Para que outras pessoas também tenham a mesma bênção que nós alcançamos. E hoje aqui, como naquele sábado, nós estamos reunidos na casa de Deus. Como aquela mulher, você é importante para Jesus. Talvez como aquela mulher você entrou aqui hoje, se arrastando, machucada, cansada, sem esperança. Quem sabe um problema no seu casamento que já dura tantos anos. E Satanás já te disse que não tem mais jeito. Quem sabe na sua família, seus pais, seus irmãos. Quem sabe um trauma de infância, um abuso, machucaram você, tiraram a sua inocência. E você diz: não tem jeito. Eu não consigo conviver com isso. Tantas vezes pode ter passado na sua mente. Eu vou acabar com a minha vida. Não tem sentido algum.
Tudo que eu quero é acabar com a minha dor, é morrer, é desistir. Naquele dia, se Jesus fosse olhar os religiosos, Ele tinha deixado aquela mulher embora. Mas Jesus disse: eu não vou deixar mais nem um dia ela sofrer. Um dia é muito tempo de sofrimento. Só quem sofre, só quem sente a dor é que sabe quanto custa um dia com essa dor. Um dia de sofrimento, oprimido por Satanás. Jesus conhece a tua dor. Jesus vem nessa noite, te diz: eu te vejo, filha. Eu vejo teu coração. Eu vejo as tuas lágrimas. Eu vejo, porque eu sempre estive contigo. Lá no teu passado, eu vi tudo, eu estava lá. Eu acompanhei tudo que fizeram com você, eu estava lá. Mas olha, eu sou a verdade. Satanás aproveitou disso e te contou uma mentira para te manter presa. Mas eu tenho sonhos lindos para você. Eu tenho planos de paz para você. Eu tenho salvação para a tua casa. Eu tenho uma família para você. Eu tenho planos para que você fale de mim para as pessoas. Porque através da tua vida, outras pessoas serão alcançadas. Nessa noite, como naquele sábado, Jesus chamou a mulher à frente. Jesus te chama hoje. Venham, vocês que estão cansadas, sobrecarregadas, angustiadas, temerosas. Venham, venham, venham ao altar do Senhor nessa noite. O Mestre te chama, venha, porque Ele vai te tocar. E no toque dEle, você vai sair daqui de outra maneira. Não vai sair da maneira que você entrou. Você vai sair diferente, porque o Mestre vai te tocar aqui nessa noite. Quando eu preparava essa palavra, Jesus falou muito ao meu coração em questão de autoestima, autoestima, autoestima. E existem mulheres que estão com a autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa, que Satanás colocou um peso sobre elas e diz: você é feia, ninguém gosta de você, você não vai casar, você não vai ser feliz, teu marido não te vê, você não é digna. Se o Espírito Santo tem falado com você nessa noite, e você deseja, e você crê que o Mestre está aqui e te chama, vem, sai do seu lugar e vem. Vem para o meio, vem para frente, onde o Mestre está nessa noite. Vem, Jesus está dizendo: vem, vem filha, vem, vem filha, vem. Eu tenho uma nova história para você, filha, vem. Você é amada, filha. Você é amada, eu te vejo, minha filha, eu te vejo, minha filha amada. Oh, o amor do Senhor. Ela vai chegando, ela vai suricando lá. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Senhor? Do Senhor, diga ao Senhor, conte para Ele qual é a sua dor, conte para Ele, diga ao Senhor: Senhor, a minha dor é essa, Senhor, o meu peso é esse. O Senhor vai tirar a sua dor, e no lugar da sua dor Ele vai colocar amor, amor, amor. Você vai sair daqui hoje se sentindo tão amada, tão amada, tão amada, porque
porque o maior amor do mundo vai te abraçar agora. O maior amor do mundo vai te tocar agora. O seu valor é em Jesus. O seu valor não é o padrão do mundo. O que o mundo diz a seu respeito não importa. O que importa é o que Jesus diz a seu respeito. Você é filha amada, filha amada. Que amor é esse, Jesus? Oh, toca, Senhor, a tua filha agora, Jesus. Toca esse coração agora, Deus. O Senhor viu cada um das tuas filhas aqui hoje, Jesus. Tu viu como elas entraram, Senhor, encurvadas, Deus, por um peso que foi colocado. E elas se sentiam aprisionadas por isso, Deus. Quantas vezes elas queriam sair dessa situação, mas o peso era mais forte, dizia: não, você não pode. Quantas vezes elas tentaram olhar para cima e o peso fez elas se curvarem novamente. Mas hoje, Senhor, hoje o Senhor as viu aqui. Hoje o Senhor as viu aqui no meio de nós. O Senhor nos viu aqui nessa noite. E todo o peso, Senhor, todo o peso é deixado nesse altar hoje, Jesus. Todo o peso, Senhor, toda a cadeia quebrada hoje em nome de Jesus. Toda algema é solta hoje pelo poder de Jesus. Satanás é mentiroso. Jesus é a verdade nos liberta. Você é livre, você está livre. Jesus diz para você hoje: mulher, você está livre. Levante a sua mão e diga: eu sou livre. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos fez livre. Livre, livre. Somos livres por ti, Jesus. Oh! Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Você pode cantar: que amor é esse, Jesus? Ninguém vai ocupar o meu lugar em ti, Jesus, e nem o teu lugar em mim, Jesus.